tanto o Mário como a Raquel têm um podcast, né, que falam de maternidade, Sim, não é verdade? sim. Falamos de parto em casa. De parto em casa, O exato. podcast chama-se Parto à Parte. Uhum. E pronto, já tem alguns episódios disponíveis. Acho que tem 3 episódios disponíveis. Sim, Começou há pouco saiu tempo. agora, Sim. este domingo. Sim, e onde falamos de algumas destas questões. Falamos do parto em casa e tentamos desmistificar um bocadinho também estas questões, estes preconceitos, não é? Estes pré-conceitos, e para que quem tem interesse sobre o parto em casa e quem passou por esta experiência, mas também quem não tem experiência nenhuma, quem nunca passou por isto, nem sequer quer pensar nisso, mas que possa ter ali uma fonte de informação de uma forma assim mais lúdica, não é? Mais leve e mais descontraída, falarmos mas assim também de... fidedigna. Sim, sim, falarmos de assuntos sérios. Não é? E, Raquel, de tudo que nós estivemos aqui a falar, na verdade, é enfermeira nesta matéria há quantos anos? Então, eu sou enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, ou obstetrícia, se preferir. Obstetrícia, sim. Temos a opinião, sim. Há cerca de 8 anos. 8 anos, ok. E estou a trabalhar exclusivamente a acompanhar famílias no seu domicílio há cerca de 5, 6 anos. Eu, enquanto profissional, prefiro trabalhar no parto em casa, senão não estaria a trabalhar em exclusivo em casa. Mas isso não quer dizer que eu seja contra o parto hospitalar, muito pelo contrário. Por exemplo, das poucas senhoras que tive necessidade de transferir, eu estou muito grata de poder ter havido uma equipa a nível hospitalar que as tenha seguido. Assim como também durante a gravidez, ou num pós-parto, ou durante o próprio parto, poder haver parcerias saudáveis com a equipa que a mulher escolhe que a acompanhe. Não é? Então, para mim, os 2 locais de parto, neste caso que temos disponíveis em Portugal, que é o hospitalar e o parto em casa, são ambos seguros, se as condições assim forem respeitadas, e são necessários. E, sobretudo, devem estar à disposição daquilo que a mulher deseja para ela, se assim for possível. Ok. Qual é a preparação que o enfermeiro tem que ter para conseguir fazer o parto em casa com a equipa que está? Qualquer enfermeiro especialista em saúde materna e obstetrícia legalizado em Portugal tem, à partida, todas as competências necessárias para acompanhar partos considerados de baixo risco, saudáveis. Portanto, estão aptos para acompanhar num hospital, em casas de parto, em casa também. Se me perguntar qual foi a formação que eu tive necessidade em realizar, para além da formação que me é exigida legalmente em Portugal para eu me formar enquanto enfermeira especialista, eu, enquanto profissional, tive necessidade de recorrer a outros locais, a outras formações, nomeadamente com enfermeiros especialistas e com outros formadores, que me dessem competências que eu considero que são específicas para o parto em casa e que, de alguma forma, também contactei com a experiência de vários enfermeiros que são peritos no acompanhamento do que é um parto fisiológico, do que é um parto normal e do que é um parto em casa. Na minha opinião, acompanhar um parto a nível hospitalar é completamente diferente de acompanhar um parto no domicílio. Não quer dizer que eu ou a minha colega que está no hospital não sejamos ambas capazes de acompanhar nos 2 lados, mas a forma como eu me coloco em casa, na maioria das vezes, não me foi permitido nos locais onde eu trabalhei a nível hospitalar realizá-lo. Não que tivesse alguma conduta que não fosse suportada pela evidência científica, pelo contrário, é sempre suportado por essa evidência científica, por tudo aquilo que eu estudo, por tudo aquilo que eu trabalho, mas nem sempre as condições existentes ao meu redor me permitiram trabalhar dessa forma. E em casa, quando está com a família, porque não está só com a mãe, não é? Ou com a mulher que vai ter o bebê, mas está com a família, como é que é estar com eles? É Porque delicioso. é um momento especial, principalmente em casa, não é? Sim. É um momento especial. É único. É único e para mim é um prazer, e foi também um dos motivos que me levou a querer acompanhar partos no domicílio, poder estar não só presente à mulher, mas todas as pessoas que ela escolhe ter presentes no seu parto.
seja o companheiro, a companheira, o avô, a avó, a prima. Eu já tive em partos em que só tinha a mulher e o seu companheiro e já tive em partos em que tinha 10, 15 pessoas lá. Não é? Estava eu mais nervosa do que a senhora. Mas isso sou eu que sou reservada por natureza. Então, é um pouco aqui, agora vou exagerar, mas é um pouco a possibilidade de poder nos adaptar àquilo que, naquele momento, aquelas pessoas, nomeada a mulher, necessitam de nós. Seja um completo silêncio, presença e respeito, ou seja, de repente, estarmos a rir das piadas ou cantar ou o que quer que seja. Eu não quero dizer que eu vá cantar porque eu não sou cantora, mas respeito se assim for a vontade dela, não é? Mesmo para o ato de dar à luz, não é verdade? Faz toda a diferença de uma senhora sentir-se à vontade, sentir-se respeitada, né, o seu espaço. Tudo isso contribui para um parto eficaz e não prejudicial para a mulher, não é? Sim. Sim, o que é giro é também ver que isto vai variar muito de pessoa para pessoa, não é? Porque não é... Por isso é que também nós falamos disto de... sei lá, não há um parto de uma forma que seja certa para todas as pessoas, não é? E quando comecei a estudar o parto em casa, falava do parto natural e de querer estudar isto do parto natural, e havia uma das minhas professoras que dizia: mas isso do parto natural? Mas natural para mim é ir para ir ao hospital, porquê é que me está a falar destas coisas? Não é? Porque é isso. E a Inês também estava a falar das luzes e de entrar no hospital e disso se calhar ter um impacto em si. Para muitas pessoas, Isso é importante. entram no hospital e sentem: já cá estou, pronto, ok, agora estou no sítio onde eu quero parir, não é? Agora já cheguei. Portanto, e se calhar esse é que é o maior desafio nisto da maternidade e disto da assistência ao parto, é não haver um padrão, não é? Não haver uma receita que resulte com todas as pessoas. E este desafio para os profissionais de conseguirem colocar-se neste papel, não é? Que a Raquel estava a falar, que em algumas situações está lá muito reservada e estão há uma data de coisas a acontecer, ou então estar num papel muito mais ativo, esta personalização, na verdade, não é só uma questão de incompetência dos profissionais do hospital. Às vezes é muito difícil os profissionais do hospital, onde se pretende que a prática seja muito padronizada, seja X horas, seja assim, não é uma questão muito de eficácia, é muito difícil, muito desafiante para muitos dos profissionais conseguirem fazer esta personalização. É muito, muito difícil, ainda mais agora nestes tempos de pandemia, com regras adicionais, não é? Não é propriamente dizer que as pessoas no hospital são umas incompetentes e que o parto em casa é que é bom. Mas muitas vezes aquilo que a Raquel sentiu e que se calhar te motivou depois a sair da prática hospitalar é aquilo que se calhar muitas pessoas sentem, mas que não as leva a sair, simplesmente continuam a trabalhar no hospital, porque é a prática onde se revêem mais, é o que elas gostam, é o que elas querem fazer, mas tem muitas restrições, tem muitas limitações, não é? As pessoas não conseguem ter raramente se calhar conseguem ter um trabalho de 1 para 1, não é? De estar um enfermeiro especialista ou uma enfermeira especialista e uma família. Muito raramente isto consegue acontecer. E no parto em casa é isso que nós temos, portanto... Após o momento em que o menino nasce, quanto tempo é que vocês ficam em volta da senhora, a acompanhá-la? Que tipo de apoio é que continuam a dar? É muito raro nós sairmos antes das 4 horas de vida do bebê. Nós só vamos sair da casa da senhora quando temos a segurança que tanto o bebê como a mãe estão bem. Ok. E saímos sempre com a indicação de que qualquer coisa, porque fazemos várias educações para a saúde, se assim lhe posso chamar, que qualquer coisa tem o nosso número de telefone, é para nos contactar. Portanto, nós estamos a uma chamada de voltar, de regressar, de tirar dúvidas, de esclarecer, de ter a segurança de que aquilo que os pais detectaram está ou não está a acontecer e dessa maneira atuar conforme aquilo que está a acontecer. E lá está, vocês são uma equipa bastante qualificada, né, e preparada para fazer os partos em casa, mas mencionou há pouco que se for necessário uma transferência, que o fazem e não tem problema nenhum, o importante é que a criança e a senhora estejam bem. Em que casos é que é necessário, de facto, que essa transferência que se realize, né? Quais são as causas que podem, ou os sintomas ou os sinais que podem ver que, de facto, a partir daqui já não podemos ser nós, tem que ser transferência. Tudo aquilo que transforme, se assim posso dizer, uma gravidez de baixo risco, saudável, para uma gravidez de alto risco, é uma razão para aquela família, aquela mulher ou aquele bebê ser acompanhado por uma equipa diferenciada, portanto, a nível hospitalar. É raro
uma gravidez de baixo risco transformar-se, entre aspas, numa gravidez de alto risco, mas já me aconteceu ter que transferir 3 senhoras durante a própria gravidez. Portanto, não foi possível dar continuidade para um parto em casa. Depois, a taxa de transferência durante um trabalho de parto é muito baixa. No nosso caso, nós temos uma taxa de transferências de 20%, sendo que destes 20% houve uma situação em que eu posso considerar que foi de emergência, ou seja, eu tive que ativar uma equipa diferenciada, no nosso caso, o nosso país é um INEM, para fazer a transferência da pessoa em questão. Agora, todas as outras houve tempo, não só porque foi a pedido da mãe, ou não houve propriamente uma situação de emergência que eu indicasse isto precisa ser transferido agora. Okay. Não no sentido de ficar toda a gente em pânico, cabelos em pé, sirenes, não estamos a falar disto. Para isso é que também existe uma equipa que está preparada e que pode, na mesma, efetuar uma transferência, mesmo emergência, com tranquilidade. E é magnífico, nesta situação, nesta experiência que eu tive, a interação com a equipa do INEM foi muito boa. Ou seja, houve escuta, houve trabalho em equipa e houve uma transferência real, coisa que ainda há pouco estavas a referir que nem sempre acontece, o que é uma pena. E eu espero que em breve nós possamos contribuir e modificar esta situação no nosso país, porque não há razão válida para que as transferências não possam ser realizadas como qualquer outra transferência interhospitalar. Sim, e esta taxa de 20% é interessante que tenhas essa informação. Nós em Portugal, não, pronto, farto-me de criticar o sistema estatístico, né, que temos em relação ao parto em casa, mas isto é outra questão, não é? Porque se um parto começar por ser planeado para acontecer em casa, mas depois, e o trabalho de parto acontece em casa, efetivamente, mas depois, antes do parto, é necessário haver uma transferência, aquilo vai ser classificado como parto hospitalar, não é? E não como um parto em casa. E era importante que ficasse claro que aquilo se tratou de uma transferência, mas nós não temos acesso a isso. Mas há países onde há esse registro mais fino e onde há informação também sobre a transferência. E as taxas, claro que variam bastante, mas há esta ideia de que a maior parte, por exemplo, um estudo que foi feito nos países nórdicos e que tentou mapear as transferências todas que aconteceram para ver que, de facto, a maior parte das transferências acontecem por motivos não urgentes. Portanto, por razões que, inclusivamente, se recorre à viatura própria para fazer a transferência para o hospital. E provavelmente é essa a experiência que tens também, não é? Não se trata de ter uma ambulância à porta, na Holanda também não há ambulâncias à porta, não se trata de nada disso, trata-se de, sei lá, motivos que às vezes podem ser da pessoa estar cansada, da pessoa estar com muita dor e precisar de meios farmacológicos, né, de uma epidural, por exemplo, passar a querer uma epidural, que não é oferecida em casa, e outras situações que não são urgentes, mas que implicam essa transferência ainda bem, não é? Há muito esta ideia de que a transferência é um sinal de que as coisas correram mal, não é? Se houve uma transferência é porque o parto tem... Não, se calhar é um sinal de que está a correr bem. A partir do momento em que há clareza e de que há facilidade em transferir mulheres do parto em casa para o parto hospitalar, eu acho que é um bom sinal, não é? Era bom que tivéssemos uma taxa a nível nacional, que soubéssemos as taxas a nível nacional e que fossem uma taxa de 25%, não é? Que um quarto das mulheres fosse transferido. Não era nenhuma derrota para ninguém. Era bom sinal. Era sinal que os profissionais estão a ser capazes de identificar as situações. A maior parte das situações estão a ser de baixo risco. Não é de baixo risco, é não urgentes, portanto, situações fáceis de resolver e que simplesmente a pessoa sente que em casa já não tem tanta rede para trabalhar e precisa de cuidados diferenciados e, portanto, vai transferir para um local onde esses cuidados estejam disponíveis de uma forma mais direta e mais rápida. Também é importante referir, só para ficar com uma ideia clara, já que estamos a falar de transferências, que as equipas que trabalham em casa estão preparadas e levam o material que consideram necessário para responder a uma emergência, porque há situações em que nós podemos resolver em casa, não é? E então nós só vamos transferir quando não há as condições para o fazermos em casa, que é raro.